Amados irmãos, amados amigos, a paz do Senhor. Amados irmãos, eu vi antes de ontem o ministro da Justiça falando sobre a Bíblia, citando a Bíblia em Atos 2. Mas esses capítulos 44 e 45, ele se calou, ele não citou, deveria ter citado, porque na Bíblia não se esconde nada. Nós temos que ser corretos, nós temos que ser realmente convictos daquilo que nós somos. Nós somos verdade, nós não somos mentira. E como verdade, a Bíblia nos é clara. E o livro de Atos, capítulo 2, nos dá a entender que o Senhor Jesus já sabia que ia existir essa ideologia comunista, que possivelmente eles se baseariam neste versículo, não é? O povo tinha um coração e alma muito grande de fé. Eles criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía, né? Era a sua própria qualidade. Mas todas as coisas eram comum. O que um tinha, geralmente o outro tinha. Há uma frase surpreendente em uma descrição da igreja em Atos 2 que tem levado muitas pessoas a perguntarem: a Bíblia apoia o comunismo? A Bíblia apoia o comunismo? Vi também um pastor dizendo que todos os crentes que estão agora do lado do comunismo, e até citando versículos bíblicos, estão condenados, são agentes de Satanás, são demoníacos. Nós não podemos dizer isso. O cristão, em hipótese nenhuma, pode condenar ninguém. O que o cristão tem que fazer é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho. Sabemos que Deus é amor, mas também é justiça. Mas a justiça é de Deus. E só o justo pode pegar, pode condenar. Só o justo pode condenar. E nós não somos justos o suficiente para condenarmos aqueles que estão desviados. Aqueles crentes que são os fariseus do tempo passado. Em Atos, no capítulo 2, 44 a 45, nós temos aqui, 44 a 45, que diz: todos os que estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas os comunistas de hoje fazem isso? Hein, seu crente que está aí do lado? Quem é de Deus não é de esquerda. Não está na esquerda. Deve estar sempre à direita. Não seguindo, porque na direita também tem muitos corruptos. Eu me surpreendi quando um dos juízes, aquele juiz escurinho, esqueço sempre o nome dele, ele disse que 513 deputados federais, todos estavam envolvidos em todos os roubos, em todos os desvios de verba, em todas as falcatruas, e apenas um
já deputado há mais de 16 anos, em nenhum deles estava envolvido. E citou o nome do Bolsonaro. Citou o nome do Bolsonaro. Aí me veio imediatamente, na hora. Não tem o nome de nenhum dos pastores que são deputados? Nenhum dos pastores, nenhum dos senadores, todos estão envolvidos? E a resposta foi bem clara. Sim, todos estão envolvidos. Então, meu irmão, a passagem diz que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto em todas à medida que alguém tinha necessidade. Era o seu. Mas o que é que acontece hoje é diferente. Eles enriquecem, apodrecem com dinheiro altíssimos nos bancos internacionais, enquanto o povo no submundo da fome, da miséria, que somos este mundo que nós estamos vivendo, da insegurança, pagamos tudo para eles. Vou combater a fome. Que fome que eles estão combatendo? Nenhuma. Se tem emprego é porque o país está sendo desenvolvido, não por eles, mas pelo consequente efeito de que todas as nações estão crescendo. É preciso meditar, é preciso conhecer, é preciso saber. Todas as medidas que tomam beneficiam a eles, e não ao pobre, ao faminto, ao necessitado. Aí em Atos 4, 37, né? Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades dividiam, vendiam suas casas e traziam o preço totalmente, integralmente, que fora vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos e repartia-se por cada um, segundo a necessidade de cada um. José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, era um levita, natural de Chipre. Então, meus irmãos, havia realmente essa distribuição de bens e de renda. O comunismo demonstra ainda ser o mais tremendo opositor e ideológico do cristianismo. Veja a diferença. Os cristãos dividiam o que eram seus para com os necessitados. Não tiravam desses próprios necessitados para si. Estão podres de ricos. Se pelo menos eles diminuíssem as suas mordomias, os seus gastos extras, como nós pagamos casa, nós pagamos viagens de avião, nós pagamos motorista, nós compramos o carro para ele. Tudo somos nós que pagamos. Você já sabe, meu irmão, meu amigo, os paletós, as gravatas, tudo nós pagamos. Tudo bem, tudo certo. Mas que fosse um valor menor e não que sacrificasse o povo. Em Atos, capítulo 5, de 1 a 10, nos diz: mas um certo varão chamado Ananias, com sua esposa Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Os apóstolos não pediram, os apóstolos não obrigaram.
Os próprios vinham de livre, os cristãos vinham de própria vontade, para entregar aquilo que eles haviam vendido para que fosse distribuído com os famintos, com os pobres. Mas aquele era crente. Aquele era crente, quis ludibriar. E morreram na hora. Morreram na hora. Então, meu amado irmão, meu amado amigo, é preciso nós conhecermos a palavra de Deus. Eu vi o ministro da Justiça, como eu estava dizendo, falando sobre esses versículos, dizendo garbosamente que era comunista. E nós aceitamos. Nós não somos contra eles. Nós não somos contra eles. Mas dizer que eles querem matar a fome do povo? Não, não é verdade. E o cristão verdadeiro é verdade, é pura verdade. O cristão verdadeiro não aceita a mentira, porque o caminho, a verdade e a vida é o Filho de Deus que desceu à terra para morrer por nós, para nos dar vida e vida eterna. Meu amado, é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 5, de 1 a 14, diz assim: E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava, em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Meu amado, é preciso abrir os olhos. É preciso conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é Cristo. Não há um outro. No versículo 2 diz: E vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? No 3 ele diz: Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nem mesmo olhar para ele. 4. E eu chorava muito. João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. 5. Todavia um dos anciões me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, meu amado irmão, meu amado amigo, diz o apóstolo João, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. O Espírito Santo está entre nós. O Espírito Santo, o Filho de Deus, está entre nós. Meu amado irmão, meu amado amigo, preste bem atenção para que você não enverede pelo caminho da mentira, do engano, do equívoco, da traição. A palavra de Deus é verdadeira, é pura, é santa. Não se deixe enganar. Crente eles são, mas não os condene. Só mostre-lhes o caminho da verdade e da vida, para que eles não percam a salvação. Sabemos, as profecias estão se cumprindo. São os falsos profetas, os falsos cristãos, os falsos líderes, os falsos pastores. Estão enganando, estão ludibriando, mas certamente perecerão. E o cristão fiel e verdadeiro estarão salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente,
em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.